Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula de hoje é Um passarinho azul me contou. Na aula de hoje, vamos aprender mais sobre um gênero textual digital muito influente nos dias de hoje. Mas, antes de começarmos, vou passar para todos que nos assistem algumas informações sobre a nossa interação de hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de 6º e 7º ano da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e o seu eixo temático é Cultura e Relações Étnico-Raciais. O objetivo de aprendizagem é dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções. Como objetivos específicos, a aula busca abordar o conceito de gêneros textuais digitais, exemplificando-os através da rede social Twitter. E não se esqueçam que vocês podem marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É muito importante para a gente aqui do Dever em Casa na TV. Para isso, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, preencher o formulário e registrar a presença. Informações dadas, vamos começar? Na aula de hoje, vamos entender melhor sobre um gênero textual digital que já possui 16 anos de existência, mas muita gente ainda não sabe direito como funciona e do impacto que causa nas mídias. Mas, antes de começarmos, que tal a gente entender melhor o que são e como funcionam os gêneros textuais digitais? Com certeza, vocês devem ter notado que avanços tecnológicos como a internet, smartphones, televisões sofisticadas e as redes sociais mudaram a forma como nós interagimos com o mundo, não é mesmo? Esses e outros avanços tecnológicos também modificaram a forma como nós nos comunicamos e nos informamos. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, nos dias de hoje, não precisamos necessariamente fazer uma ligação ou ir visitar alguém para conversarmos com essa pessoa. Podemos simplesmente mandar mensagens ou áudios pelo WhatsApp, por exemplo. E também não temos apenas o rádio, a televisão e o jornal impresso como meios de se informar. Os portais de notícia na internet apresentam uma nova forma de ficar por dentro de notícias importantes. Pois bem, com tudo isso em mente, podemos compreender o seguinte: se a comunicação se transformou, a linguagem também evoluiu. Os gêneros textuais avançaram além do papel e da fala, indo para as telas dos computadores, tablets e arquivos de voz. Os gêneros textuais nada mais são do que a forma como um texto se apresenta para cumprir o seu papel social. Olhem aí na tela. Temos, por exemplo, os textos narrativos, que são aqueles que contam uma história com personagens, tempo, local, etc. Mas os textos narrativos podem ser apresentados como os contos, as crônicas, as notícias, dentre outros. Ou seja, dentro dos textos narrativos, nós temos os gêneros textuais como as crônicas, contos e notícias. Entenderam? Os gêneros textuais digitais, ou simplesmente gêneros digitais, seguem a mesma ideia dos gêneros textuais normais. A maior diferença é que eles estão presentes em meios digitais, como a internet, alterando a forma como os textos são apresentados para nós. Se vocês já viram uma mesma notícia na rádio, na televisão, no jornal impresso e na internet, já perceberam que o conteúdo, apesar de ser o mesmo, a notícia ser a mesma, apresenta diferenças e semelhanças, dependendo de onde você lê, ouve ou assiste, não é mesmo? Um dos gêneros digitais mais influentes do mundo atual é o Twitter, uma rede social que modificou a forma como as pessoas compartilham seus status e publicações, além de ter popularizado formas de consumo de notícias e informações. O Twitter foi criado em 21 de março de 2006 por 5 desenvolvedores de software. Inicialmente, era apenas uma plataforma de mensagens empresariais. Devido a campanhas de divulgação e acontecimentos que mostraram o potencial de informação do site, o Twitter acabou ganhando ainda mais espaço e atenção do público geral. E, atualmente, esse passarinho azul que vocês estão vendo aí no slide é o logotipo oficial da rede. Um desses acontecimentos que deram
visibilidade ao Twitter ocorreu em abril de 2008. Um estudante universitário americano foi preso em um protesto contra o governo de Malala, no Egito. Após usar o Twitter para avisar seus colegas e amigos, as autoridades se sentiram pressionadas e libertaram o jovem no dia seguinte. E, em janeiro de 2009, um avião norte-americano precisou realizar um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York. Uma testemunha ocular compartilhou no Twitter uma foto, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, dos passageiros esperando o resgate nas asas do avião. Em questão de poucas horas, a imagem viralizou e as autoridades chegaram a tempo. Esses dois acontecimentos consolidaram o Twitter como uma plataforma interativa que auxilia na rápida disseminação de informações, mesmo em uma época em que a tecnologia não tinha a mesma velocidade e desenvolvimento de hoje. De 2006 até hoje, o Twitter passou por diferentes eras, com diferentes formatos e funções. Vamos conhecer melhor algumas características que tornam o Twitter uma rede social tão interativa e única? Por volta de 2008 e 2010, o Twitter se tornou uma alternativa aos blogs, que são aqueles sites em que pessoas, grupos ou instituições atualizam com uma certa frequência. É uma forma de comunicação desses grupos ou instituições com o mundo de maneira mais íntima e pessoal. Nesse formato, os blogs são quase como diários, pois as postagens geralmente possuem um cunho mais pessoal. É comum que os textos sejam mais extensos, mais compridos, sendo possível adicionar fotos ou vídeos à publicação. Atualmente, no Twitter, os usuários podem fazer tweets, que é o nome dado às postagens feitas, com texto, imagens, vídeos ou GIFs, que são aquelas imagens que ficam se mexendo, sabe? Antigamente, o site permitia postagem com apenas 140 caracteres, o que se tornou uma das grandes marcas do site. Atualmente, os tweets podem ser realizados com até 280 caracteres. Com esse formato de interação, o Twitter é conhecido por ser um microblog. Mas o que seria isso? Ao invés das postagens serem feitas em textos longos e os comentários virem logo abaixo, assim como ocorre nos blogs convencionais, o Twitter apresenta um formato mais dinâmico e mais rápido, permitindo postagens mais curtas e que geram um rápido engajamento dos usuários. Vamos entender melhor esses conceitos analisando uma postagem? Então, vamos analisar o tweet feito pelo perfil Casa do Vira-Lata. Nessa postagem aqui, o projeto, que ajuda animais abandonados, informou aos seguidores que Inácio, que é o nome de um cãozinho que ficou paraplégico, ele recebeu um novo cantinho adaptado às suas necessidades. A postagem conta com a legenda, olha só, o novo quarto do Inácio não escorrega mais. E fotos do Inácio, que está muito feliz com seu novo lugar. Lembram que eu falei sobre o engajamento? Vamos analisar aqui a parte de baixo do tweet para entendermos melhor esse assunto. Aqui embaixo, nós temos esses dados. 245 retweets, 49 tweets com comentário e 6.007 curtidas. Esses são todos os dados de engajamento. Aqui, todos nós podemos analisar o alcance que aquela postagem está tendo. O Twitter, ele permite que os usuários possam retweetar, ou seja, compartilhar uma postagem adicionando ou não uma nova legenda. Além disso, as pessoas podem curtir os tweets, que é por esse coraçãozinho aqui, demonstrando que gostaram do conteúdo. E aqui mais embaixo, temos os ícones de cada ação possível, que são o balãozinho aqui é o comentar, essas setinhas dando voltas é o retweetar e o coraçãozinho, como eu disse, é o curtir. E no fim, nós temos também um ícone que é uma caixa com uma seta saindo. Estão vendo? Esse ícone, quando a gente clica nele, permite que os usuários compartilhem a postagem do Twitter por fora da rede social, enviando o link desse tweet, por exemplo, pelo WhatsApp. Nessa seção, quando a gente clica aqui no ícone, nós também podemos copiar o link para o tweet, ok?
compartilhar o tweet por mensagem direta, que é uma espécie de chat privado que tem dentro da própria plataforma. E também é possível que a gente possa favoritar o tweet, salvando essa postagem numa pasta separada. E agora, passando para os comentários, o Twitter ele permite uma interação muito interessante entre quem postou e quem está comentando e curtindo o tweet. Vejam que nós temos as mesmas opções de comentar, retweetar, curtir, ok? E essa linha aqui do lado, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, estão vendo? Tem uma linha aqui. É a famosa thread, que significa linha em inglês. Essa linha, ela nos dá a noção de que a postagem está se estendendo, recebendo mais informações ou mais comentários sobre o assunto. Olhem só, teve esse comentário, aí a linha puxou para o próximo comentário e assim por diante. Estão percebendo como o engajamento funciona? As pessoas curtem, comentam e compartilham algo que gostam, gerando notoriedade para a postagem e gerando atenção. E, caso uma postagem fique bem famosa, recebendo muitas curtidas, comentários e compartilhamentos, ela pode parar nos Trending Topics. O Trending Topics é a aba de assuntos mais comentados do Twitter naquele momento. Nessa aba, os assuntos ficam organizados em ordem decrescente de engajamento. Ou seja, o assunto mais comentado fica em primeiro lugar e assim por diante. Olhem, por exemplo, nessa imagem aqui. O que estava em destaque era um tweet sobre A Fazenda, que é um reality show na TV aberta. Aqui nós temos hashtag Todas as Flores, que é uma postagem patrocinada. E depois a gente tem os assuntos mais comentados. WhatsApp, Van Gogh, o pintor Van Gogh. E também temos tweets sobre a guerra na Ucrânia. E agora que já conhecemos mais sobre gêneros textuais digitais e como o Twitter funciona, que tal nós praticarmos nossos conhecimentos? Vamos começar? Primeira questão. Nós podemos definir os gêneros textuais digitais como: letra A, textos divulgados em locais públicos. Letra B, textos que cumprem um papel comunicativo. Ou letra C, textos que cumprem um papel comunicativo através do mundo digital. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 1 é a letra C. Textos que cumprem um papel comunicativo através do mundo digital. Agora, a questão número 2. Por que o Twitter é considerado um microblog? Letra A, pois suas postagens são mais curtas e com rápido engajamento. Letra B, porque o Twitter é um blog pequeno. Ou, letra C, porque o Twitter é uma alternativa aos blogs. Pensem mais um pouco aí em casa. Resposta da questão 2 é a letra A, pois suas postagens são mais curtas e com rápido engajamento. E agora a questão 3. Expliquem com suas palavras como uma postagem no Twitter pode parar na aba de assuntos mais comentados, que são os Trending Topics. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. E aí, o que vocês responderam? Aposto que foram ótimas respostas. O ponto principal que vocês têm que ter em mente é que uma postagem no Twitter, ela vai parar nos Trending Topics quando ela recebe muitos comentários, compartilhamentos e curtidas, gerando engajamento. Se o engajamento daquela postagem for alto, o tweet vai parar na aba de Trending Topics. E a nossa aula está chegando ao fim.
E antes da nossa revisão, eu quero lembrar vocês de registrarem a presença na nossa aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela, responder o formulário e registrar a presença. Agora sim, vamos revisar o nosso conteúdo de hoje? Hoje nós aprendemos o que são os gêneros digitais e aprendemos como funciona o Twitter. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Eu quero que vocês escrevam sobre a nossa aula. Escrevam um comentário sobre a nossa aula de hoje em até 280 caracteres, assim como ocorre no Twitter. Lembrando que os caracteres são todas as letras, sinais de pontuação e números que vocês utilizaram. Respondam em seus cadernos, tirem fotos e enviem para a gente pelo nosso WhatsApp, pelo número 27 99 66 10143. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim. Eu quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram, no @Dever em Casa na TV. E acessem o nosso site, tvdeverencasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além de poder ver e rever as aulas exibidas aqui nos canais do Dever em Casa na TV. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!